Bom dia. Então podemos estar de volta, na casa do Senhor, a gente estudar a palavra dele, e estar na presença também dos irmãos, tá? Nós vamos ter uma alteração na nossa escola dominical. Como as crianças estarão em salas separadas, nós temos uma necessidade de reduzir tempo, por dois motivos. Quando as crianças encerrarem, para você controlá-las, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então, quem tem filho sabe, quem não tem também sabe, Então a gente precisa, nós então alinhamos todas as salas, começamos às 9 e encerramos às 10, pensando especialmente nas crianças. Segundo, alguns membros da equipe de música, eles são professores. Então, eles participarem aqui, tomam 10 e 15 minutos, depois eles iriam para a sala, e aí as crianças então não teriam sido recebidos, e as salas, enquanto estão lá, estão aguardando a gente com a música, então a gente isso pode atrapalhar um pouco. E terceiro, a outra alteração é que, em primeira mão, vai ser isso, caso a gente tenha que mudar. A gente sempre estava fazendo a ceia, uma delas no domingo de manhã. Então, para que não haja mais interrupção, especialmente pensando em duas turmas, nas crianças, porque ela vem uma semana, por exemplo, se a gente tivesse ceia hoje, a ceia vai ser semana que vem, as crianças não viriam, não teriam. Então, uma interrupção, ou seja, volta um dia e para. E a gente sempre estava assim, estava engrenando, aí tinha que parar para a gente fazer um domingo com a ceia. Então, essa questão da ceia a gente vai resolver, porque culto à noite a gente tem durante a semana e os domingos à noite. Então, a gente pode trabalhar essas questões. Se necessário for, a gente tem condição de fazer duas reuniões no domingo. Então, faz uma às 17 ou 17h30, e aí então a outra às 19h30 para ter tempo de higienizar. Então a gente faria nos cultos de ceia, pelo menos duas reuniões, podendo receber até 80 pessoas em cada uma dessas reuniões. A gente teria ceia. Então a gente resolveria a questão da escola dominical, tá joia? Então peço assim aos irmãos compreensão, o desejo nosso é acertar, o Beck, a gente já estava preocupado com isso. E aí a gente tem essas possibilidades e a gente poder caminhar, tá joia? Vamos lá então, irmãos, nós estamos na lição de número 4, crentes mais próximos uns dos outros. O tema nosso é a importância da igreja. Semana passada nós falamos sobre a importância do evangelho na igreja. Então é o evangelho que faz a igreja surgir, é o evangelho que estando na igreja traz a verdadeira conversão. E o terceiro item, embora a gente não tenha gastado todo o tempo, mas todo ele falado sobre a necessidade de uma fiel pregação das Escrituras. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a fiel exposição das Escrituras e a gente entra nesses pontos aqui de comunhão, São dois pontos que nós vamos trabalhar quanto à comunhão. Eles são a comunhão intensa e comunhão cheia de graça, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, agora do verso 42 até o verso 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo,
enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos lá em Atos capítulo 4 agora, versos 32 e 35. Atos capítulo 4, 32 a 35, é a continuidade da informação que Lucas nos dá. Ele diz: da multidão dos que creram eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto o que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar, irmãos? Pai amado, obrigado pela palavra do Senhor, pela manhã que temos, e também, ó Deus, o privilégio de podermos, ó Deus, livremente estudar a palavra do Senhor. Fale ao nosso coração, Deus, direciona-nos e que tomemos decisões, ó Pai, que possam mudar e transformar a nossa vida, para que a cada instante, Deus, nós nos lembremos que o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, para que pudéssemos também ser luz neste mundo. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o item último, da lição da semana passada, a igreja necessita de uma pregação bíblica. O verso de número 42 fala, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos, que é algo interessante. Então, por exemplo, o Senhor Jesus não deixou para nós nenhum livro escrito por Ele. Então, nós não temos um livro, só que ler aqui o que Jesus escreveu sobre isso. A única menção sobre Jesus escreveu algo na areia e ninguém explicou o que está escrito lá. Então, nós não temos isso, Pastor, mas falar isso parece estranho, Por que Jesus não escreveu uns livros, fez um tanto de coisa? Por que Paulo teve que fazer, Pedro teve que fazer, Marcos teve que fazer, Mateus teve que fazer? Esse tanto de gente, Pedro, esse tanto de gente fez, por que Jesus não fez? Por que ele não escreveu? O interessante, irmãos, é entendermos o relato bíblico. O relato diz que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, ele ensinou aos apóstolos e ele deu a missão aos apóstolos. Alguns estudiosos, eles esclarecem o quê? Que Cristo Jesus, como profeta, ele não tinha esse aspecto literário e colocar na mão das pessoas, mas ele chamou 12 homens para que, vendo o que estava acontecendo, recebendo todo o ensino, pudesse transmitir primeiramente de forma oral, depois de forma escrita. Então foi de forma oral que esse ensinamento de Jesus foi transmitido dia após dia, e eles tinham que crer nisso e passar à frente toda essa informação. E nós recebemos essa informação por meio dos livros do Novo Testamento. Ou seja, como é que eu sei o pensamento de Jesus? Não é somente os 4 evangelhos, tá, irmãos? Que às vezes a gente pensa assim: não, mas aqui foi Pedro, não, mas aqui foi Paulo, não, mas aqui foi Tiago. Mas todos eles tiveram contato com o Senhor Jesus ou receberam informações sobre quem teve. Por exemplo, Lucas, ele é amigo de Paulo. Então, de quem ele recebeu informação sobre Cristo Jesus? De Paulo. Lucas não era judeu, Lucas era um gentio. Então, mais ainda para você entender que Paulo passou a primeira mensagem. Quando ele resolve registrar a vida de Paulo, ele também resolve registrar a vida de Jesus. E talvez seja o livro que mais nos assuste em termos de informação. Por quê? Parece que a gente prefere assim: Lucas estava lá deitado, aí um anjo veio, chamou-se Lucas, tudo que eu te passar a escrever agora, registra aí. Aí você vai contar a história de Jesus agora, vou explicar para você. Você faz isso. Onde é que aconteceu? O Apocalipse foi assim, irmão. Ai não, pastor. Um anjo.
Ela falou, mas foi Jesus. Jesus mandou um anjo. Foi um anjo. Tá? Depois você lê lá direitinho. É Deus Pai que revela a Jesus, que revela o anjo, que revela a João. Pode lá depois de você. Ah, é, pastor? É. Mas então não era Jesus falando? Jesus, ele é o personagem principal na narrativa de Apocalipse. Mas quem conta a história é esse anjo, né? A mensagem entregue por um anjo. E aí o anjo diz assim, escreve. Olha a diferença de Lucas para João. João recebe direto de um anjo a informação a escrever e em visão, ou seja, ele vê essas coisas. Então o anjo fornece a João toda essa informação. E Lucas? Não tinha anjo. Não tinha não. Tinha poeira, cavalo, alimento e bater de porta em porta. Ele diz, fiz acurada pesquisa. Fui atrás de quem viu. Ouvi a história dos primeiros. E está aqui, ó, a narrativa. Por isso ele oferta até a sua mensagem a uma pessoa chamada Teófilo, que é amigo de Deus. A tradução seria essa. E aí ele faz uma pesquisa. Olha, pastor, mas não é mais espiritual receber de anjo revelação do que receber por pesquisa? É, irmãos, se a gente entende que o aspecto cristão é somente divino, se a gente não compreende que o aspecto também é humano, onde a nossa inteligência, a narrativa e a capacidade. Então o que nós temos? Nós temos uma narrativa humana, mas uma narrativa divina. Então a gente junta as duas. Por quê? Porque ainda que um anjo tenha informado a João e ele tenha tido visão, quando ele transcreve é João. Então a Bíblia é um livro divino humano. São dois escrevendo ao mesmo tempo. Deus utiliza o homem para que registre aquilo que ele deseja, mas respeitando as características desse homem. No caso, Lucas, olha por quê? Era um médico. Na verdade, irmãos, era tipo um cientista, que ele cuidava da área da medicina, e aí então ele fazia ciência. E todo mundo sabe que você comprova as coisas científicas pelo teste, pela apuração. E agora você vai à história, então você vai lá e diz, eu quero ver quem viu. Conta para mim como é que foi. E aí eles vão narrar, né? Lucas vai narrar. Talvez Lucas seja aquele que tem a versão mais longa sobre a narrativa de Jesus, né? Marcos é a narrativa mais curta, Lucas é a narrativa mais longa e João é a narrativa mais diferente nos 4 livros lá no início do Novo Testamento. E depois você tem Paulo. Ah não, Paulo, pastor Paulo é diferente. Ah é, como é que é Paulo? Não, Paulo teve um tete a tete com Jesus, ele ressuscitou e apareceu. Então não foi visão, foi aparição, é diferente. Aí a gente acredita no Paulo. Ah, então tá. Mas de novo, irmãos, um aspecto divino acontecendo, mas com os aspectos humanos o tempo todo. E talvez Paulo seja o que mais faz nos pensar sobre os aspectos humanos. Porque de uma hora para outra ele diz, eu ouvi isso, eu experimentei, eu ouvi. E ele diz, agora digo eu, não o Senhor. Mostrando que ele é intérprete de informações, e aí ele diz, olha, a minha humanidade está aqui, tanto que a segunda carta que ele escreve aos crentes lá em Corinto, mostra a humanidade do apóstolo Paulo, debaixo da sua missão. Ele disse, olha, eu trabalhei entre vocês e não dei despesa, arrependo, deveria ter dado, vocês teriam aprendido mais, não cobrei nada. Ele fala sobre isso, ele disse, mas eu devia ter feito. Porque agora que vocês estão fazendo comigo, vocês são traidores. Eu fui zeloso, vocês são cárteros, né? Eu preguei o Evangelho e agora vocês estão fazendo isso. Por quê? Porque eles estavam traindo o apóstolo Paulo. Como eles estavam traindo o apóstolo Paulo? Dizendo que o que o apóstolo Paulo ensinou estava errado e que o que Apolo ensinava era melhor. E diga-se de passagem, Paulo fala sobre isso. Ele diz, só por causa do meu aspecto físico, ele fala sobre isso. Se alguém pudesse ter rejeitado ele por causa do físico. Segundo, ele diz, só por causa da eloquência de Apolo.
mas a minha mensagem ela é verdadeira. Ou seja, irmãos, ainda que a gente leia a Bíblia sobre o apóstolo Paulo, provavelmente não era uma pessoa eloquente. Provavelmente, né, fala-se de que ele tinha algum aspecto facial que impedia as pessoas de olharem diretamente nele, por causa da aparência. Alguns acham que era o olho, alguma coisa que o apóstolo Paulo tinha, que as pessoas começaram a ridicularizar o aspecto e a pronúncia. E aí então eles preferiam, e aí ele escreve a segunda carta dele, desabafando. Ele disse: que é para contar vantagem? Então eu vou contar vantagem, já que é para vocês dizerem, só porque eles estiveram com Jesus e vocês não acreditam que eu estive? Olha as pessoas questionando, né? Eu vou mostrar para vocês. Aí ele conta: eu estive no terceiro céu. Já que é para contar vantagem, então eu vou contar. Mas eu não vou contar vantagem. Por quê? Porque Deus falou que não era para eu contar vantagem. Me fala de jeito. Eu vou contar o que aconteceu, mas eu não posso entrar nos detalhes. Eu fui proibido de falar. Mas para que eu não me orgulhasse, Deus já tratou isso. Colocou em mim um espinho na carne. E ele me diz: a minha graça te basta, você não precisa de mais nada. Agora sim, eu podia contar também. Aí vai contar um tanto de coisas que aconteceu com ele: perseguição, jejum, ele em naufrágio, entre leões, entre inimigos, aquele negócio, picada de serpente e tudo. Aí ele diz assim: eu trago no corpo as marcas de Cristo, né? Então marca, irmãos, é estigma. Estigma é cicatriz. E ele podia contar, porque ele apanhou 3 vezes na modalidade estilo romana, 40 menos 1, ou seja, 39 açoites. Poderia ser com azorragues ou poderia ser com varas. Então ele tinha no corpo o que? Cicatrizes da dor e do sofrimento. Então o apóstolo Paulo fala das suas coisas, né? Então todas as vezes que a gente lê os textos bíblicos, a gente precisa lembrar dessas coisas. E essa mensagem chegou até nós. Então a Bíblia é um livro divino humano, né? Mas o divino preserva a humanidade, ou seja, as incorreções, os erros, os desacertos. Por isso então nós temos o texto bíblico escrito por homens, inspirado por Deus. Por isso então a gente chama eles de inerrantes, infalíveis, suficientes. E quando a gente lê o texto bíblico, a gente está lendo o quê? Não é o apóstolo Paulo falando conosco, porque a Bíblia é a palavra de Deus, homens inspirados por Deus. Então quando nós fazemos a leitura, por isso a importância da pregação do Evangelho. Segundo, nós preferimos entender que a exposição bíblica sequenciada, livro a livro, capítulo a capítulo, ou a chamada exposição bíblica direta, onde nós olhamos para o texto e tentamos entender o que estava acontecendo nos dias em que foi escrito, para a gente é melhor. A gente utiliza um termo chamado histórico-gramatical. A gente vê a história, então a arqueologia nos ajuda, e a gramática, para que a gente possa entender o que os textos estão dizendo. E aí então a gente tenta ser o mais fiel, não ao público, porque de vez em quando a gente tenta ser fiel ao público. Eu falei: tem mulheres aqui, então deixa eu pregar esse texto num viés de mulher, e aí eu acabo errando. De vez em quando, por exemplo, vocês já viram pelo menos 2 frases que se tornaram célebres no nosso meio. A pergunta um disse ao outro: ajuda-me. É isso mesmo a frase? Alguém se lembra? Um disse ao outro: levanta-te, ergue-te. Aí quando a gente vai ver o texto, vai lá no texto, ele se tornou congresso, tema de congressos. Aí você busca lá o texto, é um cara falando para o outro para ajudar a fazer um ídolo. Um congresso pegou mulheres que surpreendem. Quando você vai ler o texto dizendo que essas mulheres foram surpreendidas,
Elas não surpreendem porque fazem coisas maravilhosas, mas elas surpreendem porque elas não esperavam não encontrar Jesus. E aí então elas são surpreendidas. Então durante 4 anos foi pregado mulheres que surpreendem na casa, na igreja e tudo. A interpretação errada do texto, quando a gente busca textos errados. E aí a gente fica assustado. Por quê? Porque a gente desrespeitou a história e a gramática. Na verdade, o que a gente está fazendo é uma interpretação errada do texto bíblico. Por isso, a fiel exposição das Escrituras, ela exige de nós até arrepender-se do texto. Vou dizer por quê. Eu já comecei a preparar sermão baseado em um texto, e eu descobri que o texto não falava aquilo que eu sempre entendi que falava. É muito comum a gente sempre achar que o texto, né? Por exemplo, lá em Pedro, diz assim: Evangelho este que os anjos anelam perscrutar. A minha vida toda, desde a minha conversão, prega o Evangelho, irmãos. Isso é um privilégio nosso, porque os anjos desejam pregar o Evangelho, mas não podem. Eu sempre ouvi isso, até o dia que eu fiz uma série de estudos em Pedro, e quando eu li o texto, eu disse: não diz isso. Irmãos, os anjos sempre pregaram o Evangelho. Pode ler Apocalipse, eles é que entram no Evangelho. Quando chega para Maria, quando encontra Abraão, os anjos nunca ficaram calados contra o Evangelho. O que os anjos desejam? Compreender, anelam perscrutar. Perscrutar é ir a fundo e não pregar. Por quê? Porque a compreensão é essa. Por que é que os anjos veem o amor de Deus sendo derramado a seres humanos tão hostis a Ele? E os anjos então não experimentaram da mesma fase. Esses anjos então têm o desejo de perscrutar, de compreender, mas só o ser humano pode compreender esse Evangelho. Só o ser humano pode. Por exemplo, os anjos não foram convertidos pela pregação do Evangelho. Os anjos, eles foram preservados por Deus no céu. Então não teve assim: agora anjos, aqui está Jesus que morreu na cruz por você. Os anjos não têm essa mensagem, nós é que temos. Ah, é, pastor? É. Os anjos participam da pregação do Evangelho, irmãos, o tempo todo. Aí a gente sempre ouviu na igreja: os anjos têm vontade de fazer. Ele tem vontade de fazer, ele faz. O tempo todo ele faz. Mas o que? A má interpretação histórica e gramatical. Vou pegar mais uma palavra aqui para vocês verem a necessidade de nós sermos fiéis às Escrituras. Você já ouviu aquela frase que está em Tessalonicenses? Olha, fugir de toda aparência do mal. O que é comum? Onde é comum nós usarmos esse texto? Esse texto eu sempre ouvi dizendo para mim que eu não deveria sentar numa roda de um bar, né? E nesse bar as pessoas me virem lá, porque eu deveria fugir da aparência do mal. Ainda que você não estivesse fazendo a coisa errada, você estando ali, as pessoas achariam que você estava fazendo a coisa errada. Então você não deveria trabalhar em ambientes que aparentemente são maus, porque você poderia ser mal interpretado. Aí chegou até o limite: não, mas e quando um parente e tudo? Aí disse: então você faz o seguinte, quando você for lá, você só bebe Coca ou Fanta, não bebe Guaraná. Está entendendo, né? Não bebe Fanta uva, porque senão vai parecer vinho. Não bebe Guaraná, porque senão vai parecer cerveja. E tenta sentar num lugar que todo mundo veja que você não está envolvido. Então, se você estiver numa roda de amigos e tal, não tire fotos, porque se tiver lá uma bebida, mas desde que você esteja com um copo na mão, uma coca na mão, porque você foge então do quê? Da aparência do mal. Irmãos, não é isso. O texto nunca disse isso. Tá bom? Nunca converse com uma mulher na rua, porque você vai fazer o quê? Foge da aparência do mal. A Bíblia nunca disse isso, irmãos.
A Bíblia diz assim: foge de tudo aquilo que é mal em formas diferentes. Adultério é uma forma de mal, bebedice é uma forma de mal, idolatria é uma forma de mal, lascívia é uma forma de mal. Ou seja, a forma em que você pratica o mal é diferente da forma que eu pratico o mal. Então preste atenção, forma aqui, aparência aqui é forma, e não de parecer, de supor que, senão, irmão, você está lascado. Assim, se você depender do julgamento das pessoas sobre se você está no local certo ou no lugar errado, por exemplo, ir a uma casa lotérica, esse versículo faz sentido até um tempo, agora não faz mais. Por quê? Porque a casa lotérica agora serve para tudo, não é só para jogo, é para pagar conta. Então você já descobriu o quê? Que o problema está na mente e na cultura do momento. A Bíblia não é presa a isso. A Bíblia, ela está dizendo para que você não se habitue a nenhum tipo de mal. Então, por exemplo, adultério é ruim, mas a fofoca não. Por que a forma de adultério é um mal ruim e a fofoca não é uma forma de mal ruim? Às vezes, irmãos, a gente tem mais paciência com adúltero do que com fofoqueiro. Deveríamos ser mais tolerantes com adúltero do que com fofoqueiro. Sabe por quê? Porque o fofoqueiro, ele não é tratado como um tipo severo de mal. É um mal, mas não é um tipo severo de mal. Adultério é um tipo severo do mal. Ou seja, uma pessoa adúltera, a vida dela é arruinada por causa dos fofoqueiros. Um dia o cara traiu a esposa, um dia a esposa traiu um cidadão, mas o fofoqueiro vai lembrar disso quanto tempo? 10 anos. Quem praticou mais mal, irmãos? Por isso que está dizendo, todo tipo, aparência aqui é forma, seja transformado, seja mude. Então não está associado, pastor, então você está dizendo que é para ir beber e tudo mais? Não, eu estou dizendo que é impossível você atender esse versículo bíblico nessa circunstância que você tem na cabeça. Impossível. Então, por exemplo, você não pode ter uma casa boa, porque você pode aparentar que você é um cara que desvia dinheiro, entrega dízimo, na sua empresa você é um ladrão. Já viu que as pessoas julgam assim? O cara está crescendo, está desenvolvendo, para saber. Então, você não pode ter um carro bom, você tem que andar a pé, para fugir de toda a aparência. Olha para você ver como é que a gente fica escravo das pessoas, usando um texto bíblico. Daí, meus irmãos, é mais um tanto. Talvez um dia a gente pudesse falar assim, vamos corrigir textos bíblicos interpretados errados nas nossas igrejas. É um monte. Então, a fiel exposição das Escrituras, uma hora ela é dolorosa, porque ela me faz deixar de pregar um texto que eu achava que ele era. Deus vai nesse texto. Pastor, mas eu sempre aprendi assim. Não, está na hora de aprender diferente. De vez em quando a gente vai aprender de forma diferente. Pastor, só os pastores sabem? Não, irmãos, hoje está tão fácil. Hoje você pode comparar textos, você pode comparar a exposição. Então presta atenção, não é a mais bonita, a explicação mais romântica, a explicação mais elaborada não é a melhor. Que às vezes a gente acha, vou achar uma explicação elaborada aqui, e tudo que negócio, eu disse, olha que lindo. Você tem que olhar tudo, o texto todo, o contexto todo. Então a fiel exposição. Por isso, então, nós defendemos um modelo de pregação, que é chamado de expositiva. A expositiva, eu não estou preocupado com o tema, eu não estou preocupado com o público, eu estou preocupado com o texto. E aí eu vou ler o textos por textos. E você vai observar um pregador, um grande pregador, professor em seminário, ele fez uma pesquisa durante 12 anos. Ele lançou essas pesquisas em congressos, seminários e tudo. E ele fez a seguinte pergunta: o que é que você espera de um pregador?
e ele deixou livre. Ele só fez isso. A ideia é, quando alguém está pregando, é isso, né? O que é que você espera do pregador? Sabe qual a pergunta que ganhou? Que ele explique as Escrituras, e não que ele conte a história da vida dele, que ele enrede isso, mas que ele explique. Ilustrar o que se explica é uma coisa, tá, irmãos? Então, às vezes, você lê um texto, some do texto e nunca mais volta ao texto. Então, você vai lembrar de explicações que não são do texto. Por isso, de vez em quando você vai ver assim, vamos pegar o livro de Efésios para estudar. E as mensagens são todas em Efésios, lembrando o que Paulo disse e aplicando para os nossos dias. Elas são extremamente mais úteis do que mensagens onde a gente pega o tema. Vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, sobre aquilo outro. Mas em todos os aspectos a gente vai procurar a exposição fiel das Escrituras. Por isso você vai chegar um momento e dizer assim, essa pessoa é fiel às Escrituras. Por isso, de vez em quando, o pregador vai dizer assim, sabe isso aqui que você aprendeu? Então corrija, escreve aí na sua Bíblia, pode escrever aí, é de outro modo. Essa palavra aí, que é muito comum, irmãos, nós não temos problemas com o grego, não temos problema com o português, interpretar a palavra em português de forma errada, né? Vocês provavelmente tenham visto um pastor lá nos Estados Unidos, que ele convenceu a um cara que a esposa dele deveria adulterar com ele. Ele convenceu. E ele pegou o texto de Oséias. Toma uma mulher e adultera com ela. E lá diz, tome uma mulher adúltera. Não era para Oséias pegar uma mulher adúltera? Era uma prostituta. E você vai pegar essa mulher e casar com ela. E ela vai te trair, e você vai continuar trazendo de volta. Por quê? Porque o texto está dizendo que Oséias deveria ser a personificação do amor de Deus para com Israel. E Israel era isso mesmo, era adúltera, um adúltero espiritual, uma adúltera, né? Uma esposa que adulterava. E aí então ele pega esse verso e ele convence um irmão da igreja que Deus tinha falado isso. E o repórter, presta atenção, o repórter, mas senhor, o problema do senhor é português, não é teológico. O problema do senhor é português, lê aqui. Não é adúltera, olha o acento. Toma uma mulher adúltera e com ela se casa. O senhor interpretou errado o texto. E aí, irmãos, é muito comum a gente encontrar isso, né? Pela pressa de ler, pelo interesse nos textos bíblicos, pela má interpretação, pela má intenção. Às vezes a gente não dá continuidade ao texto, a gente só lê uma parte, a gente não lê acima, a gente não lê abaixo, a gente não olha aquilo que está em volta. Por isso, então, a pregação expositiva, ela pode nos ajudar, né? Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente não quer saber se a pregação é expositiva ou não, a gente quer saber se ela é boa ou não. E o conceito de bom, às vezes, está no aspecto da comunicação. Então existem pessoas que eles são de comunicação mais sofrível, fiéis na exposição, mas às vezes mais pausado, mais lento, sem muito ânimo. Às vezes é a pessoa. Então essa pessoa, pelo menos a gente faz isso, a gente vai a seminário para aprender essas coisas, a pessoa vai ter que se esforçar para poder fazer com que a mensagem que ele está trazendo se torne mais palatável. Mas no final da história é o seguinte, toda vez que você ouvir alguém pregar, então concentre-se no conteúdo e não na animação. Porque às vezes você vai ter um pregador eloquente, ele vai ser ilustrativo, ele vai ser mais comunicativo, mas você esquece do texto que ele está expondo. E aí você acha tão brilhante, tão bonito, que você não lembra do que foi pregado. Agora, o mais sofrível, provavelmente, você vai lembrar do texto. Ele diz assim, olha, se não der nada aqui, pelo menos o texto bíblico já falou comigo. Aí você guarda o texto, você volta para o texto, lê mais uma vez, lê duas, lê três e quatro. O apóstolo Paulo, ele era considerado sofrível nesse sentido, né? A gente tem o episódio do rapaz da janela,
mas o apóstolo Paulo ficou um dia inteiro pregando. Então é um episódio diferente. Não é porque foi longo e chato no sentido, né? Mas é uma pessoa cansada, e a gente sabe disso. Pessoas cansadas estão nos nossos cultos. De vez em quando você pega alguém dormindo, né? Qual é a solução? Deixa a pessoa dormir. Alguém acha que é falta de respeito. Eu não acho que é falta de respeito. É uma necessidade. Eu levanto, vai lá fora, você tem que encontrar os seus mecanismos, né? Você tem que no sábado se preparar para domingo, estar atento, porque às vezes você passou a semana toda trabalhando, e aí às vezes a hora que você tem para dar uma descansada é justamente essa hora que você parou no banco. Você não para, como se é uma pessoa ativa. Eu conheço um diácono que se ele sentar, ele dorme. Então, mesmo que ele não está em escala, ele está em pé. Ele vai para reuniões e ele está em pé. Em qualquer lugar, ele tem que estar conversando o tempo todo. Se ele parar, ele olha assim, ele apaga. Mas tem gente que não se preocupa, né? Ele passa o sábado todo, sexta-feira, dorme tarde, todos os dias, mas ele não se programa fisicamente para participar de 2 reuniões de 1 hora e meia na igreja. Aí então, esse lugar aqui é o pior lugar do mundo. É o pior lugar do mundo. Porque você vai e as pessoas vão ficar julgando você, dizendo assim, nossa, você dormiu no culto é porque você não considera importante. Aí é melhor você dormir aqui do que ficar em casa. Porque aqui pelo menos algumas coisas você pega, talvez um momento seja mais interessante, né? Tem um pastor que estava no congresso achando extremamente chato o congresso. Até o momento em que o pregador disse assim, e Elias era careca, irmão. Você disse, o quê? Eu nunca vi isso na Bíblia, ele foi lá ler. Dali para frente ele prestou atenção no culto, e naquele culto ele disse, eu quero ter um compromisso com Jesus. Então, uma informação, é melhor estar aqui do que estar em casa, dormindo ou fazendo, porque em casa você vai fazer outra coisa, né? Então venha o estímulo dos irmãos e a pregação das Escrituras. Então, a importância da pregação na igreja, né? A gente tem diversos métodos, tem os estudos bíblicos, estudos indutivos, mas o que a gente tem considerado extremamente mais fiel, irmãos, é a pregação expositiva das Escrituras, onde o pregador ele vai examinar não palavra por palavra, mas a ideia do texto. Qual é o objetivo? Olha, o objetivo aqui, Paulo está querendo corrigir os crentes por causa do modo em que eles estavam tratando outros crentes. Mas agora, quais são os argumentos que ele utiliza? E aí então, o que quer dizer cada uma dessas palavras? E aí então a gente aplicar, né? Sempre na nossa caminhada, né? Alguém disse de uma forma muito básica, todas as vezes que você ler o texto bíblico, você lembra do termo, assim, em português, né, mineiro, oia. Oia. Se você guardar o oia, você lê a Bíblia bem, né? Então, o primeiro é o ó, de observar, de olhar, de ler. Então, você faz o quê? Olha o texto. Você olha o que tem antes, olha o que tem depois, e olha o que o texto tem. Olha, primeiro ó. O I, você faz o quê? Interpreta. Interpreta o quê? Você pode usar mecanismo para interpretar textos, né? Mas você pode buscar um livre exame. Ou seja, deixa eu tentar entender aqui o que naturalmente o texto está dizendo. Algumas pessoas têm muita dificuldade de examinar o texto porque ela quer imediatamente a interpretação. Então não corra esse risco, não tente interpretar e não saia dizendo, eu entendi isso aqui assim desse texto. Leia mais de uma vez, né? Um grande biblista do nosso país, é falecido, Russell Shedd, alguém pergunta, pastor, se eu não conheço bem das línguas, se eu não li um livro, não conheço, o que o senhor sugere quando a gente vai pregar uma mensagem? Aí ele disse, olha, leia o texto. Ah, sim. Leia o texto com bastante atenção. Aí o menino falou assim, mas quantas vezes? Assim, no mínimo 100. E ele disse, eu nunca vou ao púlpito sem saber o texto de cor. Deu a ideia de que você se ambientou com o texto. Você leu o texto. Ainda que você não conheça a língua grega, não tenha todos os documentários, mas se você passar a semana toda lendo o texto, o próprio texto vai falar com você.
O português vai ser corrigido, a palavra que aparece lá, a palavra é essa. E aí então você vai fazer utilização. E o último é, como o texto ele é escrito para uma época com um propósito, ele sempre precisa ser aplicado. Então olhar, interpretar e aplicar. Então, se alguém chegar aqui e mandar a gente olhar para o texto, particularmente, eu prefiro isso. Vamos olhar para o texto, irmãos. Olha o que tem aqui esse texto, quem escreveu. E eu acho que particularmente eu deixo isso claro para as pessoas. O que estava acontecendo na época, por que falou sobre isso, dificuldade. Agora vamos interpretar o texto. Essa palavra aqui poderia ser traduzida melhor assim. Ela tem essa importância, essa. E aí, cada término de interpretação existe uma aplicação. Alguns dizem que a gente deve ilustrar e aplicar. E a ilustração, irmãos, parece que é um negócio que fecha a informação. O apóstolo Paulo, ele pregava e ilustrava. Então a ilustração, ela fecha um pensamento. E o fim é aplicar isso, tanto aqui quanto em casa. Essa é a pregação expositiva, essa que a gente necessita na igreja do Senhor Jesus. Capítulo 4. Crentes mais próximos uns dos outros. Olha o que o texto nos diz, irmãos, e aqui você vai lembrar agora. O que a gente faz? Primeiro a gente olha para o texto. Quando a gente olha para esse texto, eu tenho que lembrar que ele tem uma história, tá bom? Então ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então era bom a gente entender o que é perseverar. A palavra, eles perseveravam, desculpa, irmãos, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aqui, em cada alma havia temor. O que é temor aqui? É temor a Deus, né, pastor? É isso mesmo. Só que você poderia entender, né, que interpretar mal e lembrar do contexto histórico. O que essas pessoas estavam fazendo? Elas estavam fugindo de perseguições também. Por quê? Porque o Império Romano, os judeus estavam atrás. Então você pode entender, se não, elas estavam com medo. Aí porque elas estavam com medo e tudo. Então, mas quando o termo temor aparece, o autor está preferindo, em vez de traduzir pelo medo. Se ele tivesse falado assim, cada alma havia medo. Aí todo mundo fala assim, medo de quê? Medo da perseguição? Agora, quando ele usou a palavra temor, ele mostra o lado e o aspecto espiritual. Então, o intérprete, ele precisa disso. Mas como é que eu descubro, irmãos? Pela língua. A língua grega é a que pode. Pastor, então quer dizer que quando eu ler em português, o autor ou o tradutor, ele vai fazer o máximo para que você entenda o que ele quer dizer. Então, quando você procurar no dicionário, e às vezes vale você fazer isso, você vai descobrir que existe uma diferença entre medo e temor. Tanto que o aspecto religioso, especialmente os dicionários religiosos, eles vão te ajudar dizendo que temor é a ideia de que você cultua, a sua demonstração de reverência, é honra. Então nessa alma havia temor no sentido que eles eram piedosos, eram pessoas que estavam preocupadas com a piedade. Então às vezes, irmão, nós temos pessoas na igreja que elas não têm temor. De vez em quando a gente conversa sobre isso. A gente vê que o irmão está tendo um comportamento assim, e a gente fala assim, essa pessoa não tem temor a Deus, começa a fazer um mal desse, brinca com o corpo, brinca com as pessoas, humilha. Será que ela não teme a Deus? Aqui está dizendo que essas almas tinham temor a Deus, elas respeitavam a Deus. E às vezes você pode estar numa igreja, irmãos, que ela não teme a Deus. Ela desonra a Deus assim, com a facilidade, o modo em que participa do culto, as roupas em que veste, o modo em que trata a família. Então ele está falando disso, ou seja, que era um grupo de pessoas crentes,
estavam ali reunidos. Mais uma informação que dá aqui. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então lembre, não era por meio da igreja. Os sinais e prodígios, eles eram por meio de quem? Dos apóstolos. Por quê, irmãos? É muito simples. Quem era portador de sinais e prodígios? Jesus. Jesus chama os seus apóstolos e dá a eles o dom de fazer isso. Sinais e prodígios. O que são sinais e prodígios? A gente chama de milagres. Mas sinais, por quê? Porque o reino de Deus estava sendo estabelecido. E os sinais é o seguinte: acontecia um milagre, prodígio. Mas nesse prodígio existia o quê? Um sinal. Qual era o sinal? Acreditem no que esses homens estão dizendo. Acreditem no que Jesus está dizendo. João narra 7 sinais, 7 milagres no livro dele, para mostrar quem era Jesus. Por isso, todas as vezes que os apóstolos se apresentavam como apóstolos, e o apóstolo Paulo se apresentou como apóstolo, ele disse: vede que em mim acontecem os sinais, prodígios e maravilhas. São 3 palavras. Todos os apóstolos, eles diziam que essa era a credencial apostólica. O que é uma credencial apostólica? É que eles haviam recebido de Cristo Jesus esses poderes. Depois você vai ver as pessoas reconhecendo. Então, onde os apóstolos passavam, então não dizia assim: e na igreja acontecia 1000 milagres, todo mundo era curado por todo mundo. Não, os aspectos aqui, irmãos, eles estão claramente direcionados aos apóstolos. Presta atenção, pastor. E depois disso, Deus continua operando milagres, mas esse dom, irmão, ele não existe mais. Esse dom, o dom apostólico, que era credenciado e confirmado por quê? Sinais, portentos e maravilhas. Pastor, e hoje? Deus continua operando, curando e tudo, mas esse dom apostólico, por isso, irmãos, nós não admitimos em hipótese alguma alguém ser chamado de se for mulher, é apostila. Brincadeira, brincadeira. Essa é brincadeira. Sei. Porque, preste atenção, não existe apóstolo mais. Mas agora o ministério apostólico, ele existe na igreja. A ordenação que existe para oficiais é a prova do ministério apostólico. Os pregadores do Evangelho é a prova do ministério apostólico. Por isso, a nossa igreja, ela é definida como santa, una, católica, apostólica. Ela não é romana, mas ela é presbiteriana. É assim. A diferença está nisso. Ela é apostólica por quê, irmãos? Que ela continua perseverando na doutrina de Jesus Cristo. Que quem ensinou a doutrina de Jesus para nós? Os apóstolos. E quando eu quero conferir o que os apóstolos ensinaram, eu vou onde? No Novo Testamento todinho. Todos os livros do Novo Testamento, irmãos, ou foi escrito por um apóstolo, ou por alguém influenciado por um apóstolo, ou por alguém que viu a Jesus. Essa é a informação que nós temos. Pode ler todos os livros do Novo Testamento. Então a nossa doutrina, ela é cristã, mas ela é fundamentada pelo ensino dos apóstolos. Por isso o apóstolo Paulo, se deixar de ser apóstolo, pode pegar os livros dele tudinho e jogar, porque o apóstolo Paulo não viveu nos dias de Jesus, de ter recebido o ensino e caminhado. Mas depois que Jesus morreu, ele aparece ao apóstolo Paulo, ele caminha 3 anos com o apóstolo Paulo sem problema nenhum, e o apóstolo Paulo vai falando o que o Senhor me ensinou, o que Jesus me falou, o que eu recebi do Senhor. Tanto que essa frase que esse melhor é dado que receber, não é? Já viu? Quem é que diz isso? É o apóstolo Paulo. Mas ele diz que quem disse isso foi Jesus, só que os evangelhos não dizem isso. Quem é que disse? Foi Jesus.
Jesus quem disse ao apóstolo Paulo. Então, hoje, aceitar essa ideia. Então, por isso que existe uma discussão sobre tipos de dons. Nós vamos chegar a um estudo que eu vou esclarecer sobre isso, tá joia? Então, presta atenção. Não é que Deus não cure, não é que Deus não opere mais. Nós estamos dizendo que não existe mais essa classe de pessoas portadores de um poder definitivo, levanta e anda. Não tem, essa classe não existe, porque ela foi dada especificamente a quem? Aos apóstolos. Aos apóstolos. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós estamos num outro estágio da manifestação de curas e milagres. Tanto é, irmãos, que ele está mais para se Deus quiser. Por isso não fique frustrado. Você orou 10 vezes pelo seu pai, levanta e anda, pai. Levanta e anda. Oh Deus, a palavra do Senhor disse que eu vou fazer. Ele, se Deus quiser. Você não é apóstolo. Você não é portador mais desse poder. Você não tem esse poder. A igreja, nos seus dons, nas suas ministrações, nas suas orações, pode ser usada por Deus para beneficiar as pessoas. A igreja está aqui e ela faz isso. Então, Deus nunca deixou de operar milagres, mas o modo do Novo Testamento há uma distinção. Então, isso fazia o que, irmão? Com que as pessoas acreditassem no Evangelho. O apóstolo chegava lá e pregava o Evangelho. Olha, esse Jesus aqui, aqui, aqui. Aí alguém disse, qual é o sinal? Ele disse que ele, quando ele viesse, coxos se andariam, cegos veriam. Aí disse, a gente quer ver. Aí disse, tá bom, aí. Viu um milagre. As pessoas olhavam e elas tinham duas respostas, ou acreditavam ou não acreditavam. O Evangelho faz isso. O Evangelho, ele traz fé ou ele mata a perspectiva de fé. Porque se você não aceita a mensagem nem com um sinal, por isso que Jesus, se tivesse acontecido os milagres e tal lá em Corazim, seria muito mais fácil. Cafarnaum, se tivesse acontecido, ai de vocês. E a outros dizendo, nem com sinais vocês estão acreditando, nem vendo o que está acontecendo vocês estão acreditando. Esses sinais, então é disso que o apóstolo, que Lucas está falando. Verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam nas suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava do Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, a gente vai dar continuidade semana que vem, mas eu queria trazer uma informação básica e a gente encerrar. E semana que vem a gente vai falar sobre essa comunidade, sobre graça, os dois termos aqui, comunhão intensa e graça. A informação que eu preciso trazer é o seguinte: perceba como eu preciso de história, de quem é de que grupo Lucas está falando. Lucas não está falando, irmãos, da igreja de Éfeso, ele não está falando da igreja de Corinto, ele não está falando de nenhuma das 7 igrejas lá do Apocalipse, ele não está falando aos Tessalonicenses, ele não está falando à região da Galácia. A quem ele está falando? Alguém poderia me ajudar? Eu não sei se alguém falou, levanta a mão e fala para mim para eu saber. Para quem ou de quem Lucas está falando? Que grupo de pessoas é essa aqui? Gentio. Alguém falou gentio. Não são gentios. Ele está falando com outro grupo. Irmão, porque ele está com máscara, eu estou com dificuldade mesmo, né? Se você levantar a mão, eu vou olhar, aí eu vou conseguir entender o som. O senhor fala, você falou ou não? Você não levantou a mão, rapaz? Eu estou assim, eu estou querendo. Eu, para mim, estava falando para os gregos.
para os gregos. Irmãos, Lucas está narrando o que estava acontecendo na igreja de Jerusalém. Ou seja, é a igreja que estava ali coladinha nos eventos, ainda não tinha espalhado. Então essas pessoas fizeram o quê? Elas receberam a mensagem, Jesus morre, ele ressuscita, e os apóstolos agora eles têm que reunir esses grupos. E aí o que estava acontecendo? Todas essas pessoas que estavam assumindo a fé, elas primeiro pararam de ter a fé judaica. Então o templo tinha outro significado para eles. Eles estavam reunindo entre eles todos, agora junta todo mundo, e aí as pessoas estavam se convertendo, e muitos entendiam que agora é a hora, o Messias está aí, o Messias vai voltar a qualquer momento. E aí então as pessoas passaram a viver juntas. Quando a gente lê a história, eles iam para matas, para deserto, para catacumbas, eles iam reunir, por isso eles reuniam de casa em casa. Mas eles reuniam de casa em casa, não é para as pessoas saberem, eles se escondiam de casa em casa, porque era mais difícil você ir às casas e descobrir. Quando você assiste os filmes, talvez você possa falar assim, oh, é mesmo, eles estavam debaixo de perseguição. Olha para você ver o capítulo de número 9, verso de número 31, e o apóstolo Paulo era o maior perseguidor, ele tomou cartas para isso, para perseguir. Verso 31, capítulo 9, diz assim, todos acharam aí? Só para você ver onde eles estavam. A igreja, na verdade, tinha paz por toda Judéia, Galileia, Samaria. Essa é a região, irmãos, lá de Jerusalém. E lá você tinha os judeus, os meios-judeus e os não-judeus. Você tinha gentios aqui, mas ele está conversando com a igreja de Jerusalém, não é com todas as igrejas. E dentro dessas igrejas, o que as pessoas, esse grupo aqui? Então a igreja na verdade tinha paz, irmãos. É por quê? Porque não tinha Paulo mais perseguindo. A ideia é essa. Houve paz. Paz aqui não é porque a igreja estava bem. De vez em quando eu vejo uns pregadores, porque irmãos, a igreja tem que ter paz. Olha o que Deus diz, a igreja na verdade tinha paz. E aí é um lugar que eu já ouvi sermão sobre isso. E aí que tem que ter paz, que a igreja não pode brigar um com o irmão. Ele não está falando disso. Aqui paz é o contrário de guerra, de perseguição, de tribulação. Então a igreja, ela não estava mais sendo perseguida. Por quê, irmãos? Paulo converteu ele, deu uma amenizada. Depois a situação piora, mas nesse momento na Judéia é o estado, Galileia é o município, e Samaria era uma região mais distante. Ninguém estava incomodando com os crentes mais. Mas o que eles faziam? Alguns irmãos, não eram todos, e não existia essa ordem, preste atenção, pegavam o que tinha, vendia e viviam em comunidade. Eles decidiram estar em comum, e eles decidiram compartilhar as necessidades, e eles vão fazer isso. Muitos saíram das suas casas, muitos abandonaram famílias, muitos não puderam ficar na sua própria região. Por quê? Porque era perseguido. Lembra que quando Jesus aparece aos discípulos, ele diz, paz seja convosco. É porque eles estavam assustados e debaixo de perseguição, e eles se escondiam nas casas. Então de vez em quando alguém diz, não, porque os crentes no primeiro século reuniam de casa em casa. Você não vê mais, preste atenção, outro texto falando de reunião de casa em casa. Você tem igreja em casa, mas você não tem reunião de casa em casa. Então a teologia de que a igreja tem que reunir de casa em casa, ela não pode reunir em grupos assim, em templo, que isso toda... Irmãos, era somente a igreja de Jerusalém que vivia isso. Por quê? Porque está debaixo de perseguição. E aí então as pessoas vendiam tudo que tinham, vendendo, compartilhavam. Qual era a sua necessidade, já que você abandonou sua casa, sua família? Porque você está esperando o quê, irmãos? Qual era o foco deles? Eles esperavam que Jesus voltasse imediatamente.
Ninguém programava isso, não, Jesus vai voltar aqui daqui a 2000 anos. Tanto é que quando você lê o Novo Testamento, você vê que todas as igrejas têm casa. Fulano tem casa, fulano trabalha, o outro entrega dízimo, o que não trabalha não come, você faz isso, viva bem nessa sociedade, a cidade onde você está. Veja que toda a narrativa depois de Jerusalém é de gente vivendo na cidade. As pessoas iam de casa em casa, elas tinham comunhão e tudo, porque elas estão proibidas de manifestar a fé no templo. Lá no local, aí a gente sempre lembra, né? Que quando eles reuniam debaixo de árvore, ou no deserto, ou num lago, próximo ao lago, ou nas catacumbas, eles participavam da ceia, eles cantavam, eles pregavam. Ou seja, qual era o prédio que eles tinham? Árvore era o prédio, deserto era o prédio, as catacumbas eram os prédios. E hoje, onde nós reunimos? Olha o nosso prédio aqui, é isso. Mas isso aqui não é templo, é prédio. Reunir de casa em casa, irmãos, é necessidade. Pastor, tem problema essa igreja passar a reunir de casa em casa? Não, eu acho maravilhoso, mas no tempo da pandemia não. Agora eu não vou na casa de ninguém, não vai marcar reunião para cá, está errado. Não, pastor, mas a gente tem que romper, porque a igreja primitiva, toma cuidado, gente, a igreja primitiva tinha Ananias e Safira, tinha uns caras lá que mentiam, mas tinha Barnabé que deu tudo. Aí você vai compreender que a ideia de que a igreja, né, é um local de comunhão, onde todo mundo, imagine só, se nós defendermos essa tese, vai ser o seguinte: todo mundo para de trabalhar, presta atenção, hein? Pega tudo que tem, pega a casa, pega o carro, pega a conta, faz tudo isso virar dinheiro, traz aqui para todo mundo e divide em parte igual. Ah, pastor, era isso que eles faziam. Aqui a narrativa, irmãos, é de como é que essas pessoas iniciaram a sua caminhada. Dali para frente, Lídia trabalhava, Paulo trabalhava, Pedro teve o seu aspecto de pescaria, quis voltar mostrando que ele tinha uma função. Áquila e Priscila tinham uma igreja na sua casa, mas não quer dizer, eles não eram pastores das pessoas. É que na casa dele uma igreja reunia. Então você vai ver Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falar que quem não trabalha, não come. Então como é que, se nós vivemos em comunidade, se nós repartimos tudo o que tem, eles não estavam trabalhando nesse sentido. Por quê? Porque eles estavam reunidos, escondidos até. De onde vinha a renda? O quê? As pessoas estavam mantendo umas às outras. Como? Barnabé vendeu tudo que tinha e entregou. Ananias pegou 50% e entregou. Eu não sei o que aconteceu com os outros 50%, porque ele não voltou para casa, né? Deve ser um tesouro escondido por aí. Mas 50% foi para o templo. Mas 50% ficou bem perdido. Eu não sei para onde foi, se ele era herdeiro, mas ele perdeu 50%, ele morre. Mas daí a pouco você vai ver as pessoas. Como é que Paulo ia para as cidades e era acolhido nas casas? João fala: não receba na sua casa. Então, para a gente poder não ter a ideia, irmãos, de que o cristianismo hoje é vivido errado. Não. Agora sim, nós temos em comum primeiro a fé, tá? Semana que vem nós vamos falar sobre o comum da fé, a intensidade da comunhão e a graça na comunhão. Agora, qualquer irmão que esteja com necessidade, seja financeira, seja psicológica, seja espiritual, essa comunidade deve buscar sustento. Essa é a comunidade primária. Depois a gente tem outros aspectos. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, faça semana que vem sem máscara. Manda por escrito para a gente poder trabalhar. Vamos ficar até, irmãos? Vamos pedir a bênção de Deus e o direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas. Pai amado, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. Dirige-nos segundo o teu querer e ajuda-nos, ó Deus, a entender a verdadeira exposição da tua palavra e como vivemos em comunhão nos dias de hoje, mas olhando, ó Deus, a singeleza do comportamento daqueles irmãos na igreja primitiva, especialmente na igreja de Jerusalém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Irmãos, que Deus nos abençoe. Ainda há 20 vagas para o culto agora. Se você não fez inscrição, manda para mim pelo zap, está confirmado. Manda para mim pelo zap para a gente poder. Se você não fez inscrição, não venha, para a gente não ter superlotação, tá bom? Senão eu vou precisar fazer lista na porta ali e eu não queria ter que fazer isso, tá joia? Faça a sua inscrição para a gente poder se organizar. Que Deus nos abençoe.